Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Acreditamos que a verdadeira transformação começa de dentro. Hoje vamos falar algo que nos acompanha desde muito cedo: o medo. Os 7 maiores medos da humanidade, segundo pesquisas psicológicas e estatísticas globais, envolvem sobrevivência, conexão social e identidade. Você sabe qual eles são? Eu vou falar para vocês aqui, conforme essas estatísticas. Medo de falar em público, medo da rejeição, medo do fracasso, medo de morte ou de doenças, medo da solidão, medo de perder o controle, medo de falir ou perder a estabilidade financeira. Mas a pergunta aqui que não quer calar: esses medos, eles vêm do nada? Existe uma raiz mais profunda para esse medo? Uma origem que influencia hoje? E para essa conversa eu recebo com alegria a Cris Sabadim, minha amiga pessoal, palestrante, conselheira e mulher que mergulha profundamente nos processos de cura e de identidade. Cris, é um prazer tê-la novamente aqui conosco. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui novamente com você, com a sua audiência, para a gente falar desse assunto que permeia a nossa vida, não é? Sim. Os medos. E de onde será que eles vêm? Da onde que eles vêm, Cris? Nós temos um Criador, certo? Certo. Será que foi Ele que colocou em nós esse medo? Eu acredito que não, mas você conte para nós. Segundo a palavra, né? Segundo o que a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, não. Porque olha só o que ele diz, está lá em 2 Timóteo 1. Deus não nos tem dado o espírito de medo. E esse medo, na tradução do grego, vem de covardia e timidez. Então, a Deus não nos deu um espírito de covardia, timidez, que o que acontece quando a gente tem medo, a gente não quer enfrentar alguma situação. Então, ele não nos deu isso, mas de poder, força, habilidade e poder pelo Espírito Santo, né? Então, foi isso que Deus nos deu. Amor e moderação, autocontrole. Olha só, do grego, buscando, né? Buscando essa tradução, essa etimologia da palavra. Então, olha só, amor e moderação, autocontrole, admoestação, chamado a estabilidade da mente. E o medo, quando ele é aquele medo irracional, ele não é uma falta de estabilidade na mente? Sim, faltou equilíbrio, né? Exatamente, é isso que acontece, né? Então, olha só esse diálogo, para a gente entender melhor. E Deus perguntou a Adão: onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz e porque estava nu, tive... O que ele teve? Medo. E fez o quê? Se escondeu. Se escondeu. Ele se escondeu. E aí Deus falou para ele, né? Quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que te disse para não comer? Deus está falando aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, podemos pensar, a Bíblia não narra se já existia o medo, mas podemos pensar que esse medo irracional, esse medo que traz vergonha, ele veio depois do conhecimento do bem e do mal. Porque tem uma outra parte que ele fala assim: os olhos deles foram abertos. Não é? Certo. Do homem e da mulher, olhos abertos. Sim. Então, o medo provavelmente veio de lá e hoje é transmitido, vamos colocar assim, através do útero de uma mulher.
Porque, veja, nós temos os 5 traços de caráter. Certo. Né? E sendo que o primeiro medo, ele se forma no ventre. Eu ia te fazer essa pergunta, sabe, Cris? Se a criança, se o bebê que está sendo formado, ele pode sentir medo. Sim. Hoje, a própria neurociência, né, aí, nesse campo de estudo, Sim. já afirma que o bebê sente, ele corresponde, ele não tem ainda a parte cognitiva, racional, funcionando. Sim, a estrutura. A formação do hipocampo, nada Sim. aconteceu, mas ele já sente. As sensações. A Né? sensação. E justamente o primeiro medo, que é o medo da rejeição, de acordo com essa teoria dos traços de caráter, né? Que inclusive nós falamos no último episódio, né, Mita? Exatamente isso. Aproveitando, se você ainda não assistiu os episódios com a Cris, ela tem O Corpo Explica. E antes disso também tem outros 2 episódios que são incríveis. Eu sugiro você voltar lá e assistir também esses episódios. Aproveitando, né, Cris, esse gancho. Exatamente, para entender melhor a teoria do que são traços de caráter. Mas os traços de caráter, que eles têm relação direta com os 5 medos que nós vamos falar aqui. Eu ia te fazer essa pergunta e falar assim, Cris, dos medos listados acima, desses 7 medos que nós listamos, os 5 medos fazem parte dos traços de caráter que a gente conversou no último episódio? Sim. E os medos que nós vamos falar hoje, na verdade, eles são a origem dos medos que você listou. Eles são respostas. Olha só, Estes Cris. medos que você listou, por exemplo, medo de falar em público, é uma resposta ao medo da rejeição ou do abandono. E por aí, que a gente vai conversar agora sobre esses 5 medos que têm relação com esses 5 traços de caráter. Eu vi que você tem esses... Os bonequinhos. Os bonequinhos, né? São 5 bonequinhos que fazem, Sim. que são os 5 traços de caráter, né? Você vai estar falando de cada um deles de acordo com o medo, é isso? Qual que seria o primeiro? Este aqui. Então, muitos conhecem, né? Do Sim. Divertidamente. Eu acho incrível, Cris, esses bonequinhos do Divertidamente, que você faz essa correlação com as características do corpo, né? Eu acho incrível isso. Sim, é muito interessante mesmo, né? Porque as pessoas conhecem esse personagem como medo, né? Mas, verdade. com base nos traços de caráter, é um medo, sim, mas é um medo da rejeição. Do abandono. Este é da rejeição. Olha o olho dele esbugalhado e tal. Ele tem muito medo de ser rejeitado. É da rejeição dele, no caso. Então, este medo, que é também um traço de caráter, tem a correlação assim, que a gente até falou no último episódio. Os traços de caráter, que são como 5 personagens em nossa mente disputando o controle, eles têm medos, necessidades, desejos, habilidades. É como se fossem 5 pessoinhas, vamos colocar assim, 5 personagens em nossa mente. Sendo que o primeiro, então, o nome dele é traço esquizoide, ele tem relação direta com o medo da rejeição que foi formado no ventre. Isso significa que a mãe rejeitou esta criança? Não. É sempre a percepção da criança. Porque aqui o que estava acontecendo? A mãe, ela estava, de repente, com suas dificuldades emocionais ou as dificuldades mesmo físicas ali de algo que estava acontecendo, nem sabia se o pai estaria junto, como alimentaria essa criança. Podemos pensar diversos cenários. E, com isso, houve uma alteração na fisiologia da mãe. E essa fisiologia inclui o útero. O útero, ele ficava um pouco mais tenso, um pouco mais frio, desconfortável. Então, esta criança é apenas uma sensação, uma percepção. Não é racional o que eu vou dizer aqui. Mas é como se fosse assim... O meu mundo... O que é o mundo do bebê? É o útero. É o útero? Sim, total. O meu mundo está desconfortável. O meu mundo está me rejeitando. Tanto que quem tem muito deste traço
né? Que eu faço um mapeamento que dá para saber quanto a gente tem de cada um, que isso muda tudo. A nossa mistura de traços vai mostrar a nossa tendência a pensar, sentir e agir e, sobretudo, reagir. Porque as nossas ações, elas podem ser premeditadas, certo? Claro. Mas as reações, Sim. a gente simplesmente reage, né? Sim. Então, com o útero desconfortável, a energia foi para a cabeça. E esse bebezinho se mexia o menos possível dentro do útero. E com isso, hoje, são pessoas criativas. E também são pessoas criativas e ácidas. Muitas vezes racionais e que querem distância de outro ser humano. Se você entrar, por exemplo, numa agência de publicidade e você vê aquelas pessoas com aqueles óculos e com aquele olhar desconectado e muito magrinhos e olhando para cima e tal, na sala deles ou ali no ambiente de trabalho, normalmente vai ter bonecos, vai ter alguma coisa, porque eles precisam criar, eles externalizam o que está na mente. Então, são pessoas mentais, conectadas com o que está aqui. Por quê? Porque elas têm algo inconsciente que o mundo as rejeita. Por conta do que aconteceu lá no útero. No útero. Nossa, Cris, essa explicação tua foi incrível, porque tirou peso de muitas mães, que muitas vezes a criança, ela tem, por algum motivo, se sente rejeitada, e ela não rejeitou o bebê de forma nenhuma, mas as situações em si trouxeram essa sensação. Que, olha, Cris, que incrível, que incrível. Vamos continuar para o segundo medo. Sim, e exatamente isso. Não havia um controle. Não havia algo que essa mãe poderia ter feito. Não. Em todos aqui. Né? Tem alguns, nós vamos conversar, por exemplo, a fase do desfraude. Poderia ter um certo controle. Talvez as mães, né, que estão assistindo agora, que têm filhos de 2 aninhos, ainda possam ter esse cuidado. Mas sem esse conhecimento, a gente faz o que deu conta. Cada um fez o que deu conta de acordo com o conhecimento que tinha. Sim. Não é? É tão interessante, né, que a teoria de Winnicott, ele fala que a mãe, ela não precisa ser ensinada em algumas situações sobre como cuidar do bebê, porque ela um dia foi bebê e ela reproduz isso, né? Isso é uma das teorias de Winnicott. Mas nós estamos falando da parte ambiental, nós estamos falando da parte emocional, que é um pouquinho diferente. Só uma introdução aí de Winnicott. Uhum. Então, a mãe suficientemente boa, né? Que ela não é nem demasiadamente muito boa, que causa prejuízo, e nem pouco boa, né? Então, a mãe suficientemente boa, que é a mãe correta, né? Daí as pessoas dizem, mas suficientemente é uma palavra assim, então, é exatamente isso que é o correto, né? A mãe que deixa algumas falhas no ambiente ou no próprio bebê, sentir um pouquinho de fome, não é aquela mãe que oferta a todo momento um alimento. Então, essa mãe que é os extremos, né? Nem para mais e nem para menos. Então, seria o meio termo. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula, que nós estamos em psicanálise agora. Entramos, né? Amamos a psicanálise. Amamos. O meu forte não é crianças, né? Adulto, mas eu amo o Winnicott, né? Eu amo porque ele nos dá uma estrutura para como avaliar a pessoa adulta, né? Então, você passa por essa fase para entender como que esse processo, como se desenha a estrutura da mente, como que essa conexão mental é formada. Isso é muito importante para nós nos dias de hoje, né? Exatamente. Então, vamos para o segundo medo. O medo do abandono. O medo do abandono. E se a gente pensar, quantas pessoas dizem assim, eu sofri rejeição, porque coloca-se tudo no mesmo pacote, mas não é. Então, a dor da rejeição, do abandono e da exclusão, que nós vamos falar depois, elas são similares, mas nós vamos descobrir o que é o quê de acordo com as características físicas.
Então, nós falamos aqui de uma pessoa extremamente magra, nós temos a mistura, certo? Certo. Eu mesma tenho 20%, você também tem um pouco deste primeiro traço que a gente Sim. falou, né? Sim. Então, quem tem muito é muito magro, o olhar muito desconectado, né? Vive no mundo da lua, mais ou menos isso, e tem muitas ideias do nada. Porque existem aquelas pessoas que observam algo e inovam, e tem aquelas que do nada, poderia fazer isso, né? Ela tem muitas ideias, mas daí também tem o problema da execução, e isso a gente falou lá no outro. Hoje é sobre os medos, exatamente né? Isso. É que é o mesmo assunto, porque os traços de caráter, eles têm várias facetas, dos medos, das necessidades, dos recursos, dos desejos, dessa forma. Então, agora, o medo do abandono. Vamos pensar assim. Então, a criancinha, ela passou por essa primeira fase aí, né? O primeiro traço pode ser formado no ventre, parto e primeiro mês de vida. E, em seguida, já vem o segundo, dessa fofinha aqui. Olha só. Eu gosto muito dela, né? Eu também gosto muito dela. Divertidamente, ela é a tristeza. E tem a ver com o que nós vamos falar agora. Então, o traço do abandono, ele é formado quando no período de amamentação e desmame. Então, olha só, tem relação com a criança que mamou demais e mamou de menos. Veja que interessante. Então, assim, o que uma pessoa que sofre muito com a dor e tem o medo do abandono, o que acontece com ela? Ela tem a sensação de um vazio, de uma necessidade não suprida. E tem aqueles que nunca preenchem o vazio. Já vou explicar melhor. Então, o abandono, ele forma lá amamentação e desmame. De repente, esta criança, ela não estava com fome, ela estava com um incômodo na roupa, né? Tinha algo, tinha que trocar as fraldas. E essa mãe ou esse cuidador, cuidadora, entendeu que era falta de alimentação, era mamar. Então, precisava dar mamar para essa criança. Aquela mãe que entope a criança de leite, né? Que a criança está ali já regurgitando, devolvendo leite, porque é um bebezinho, certo? Certo. E ela está ali. Ela faz por mal? Não. Ela não sabe o que fazer, né? Sim. E aqui, então, o bebê, a criança, introjeta a sensação que ela teve uma necessidade que não foi suprida. E pode ser de duas formas. Quando nós vemos um corpo todo fofinho, todo arredondado, né? As bochechinhas, aquele sorrisão, uma pessoa normalmente alegre, nós falamos que o nome do traço de caráter é oral, o oral do excesso. Ele preenche o vazio com tudo aquilo que ele quer. Olha só, então, eu gostei de tal coisa, eu quero mais. Mas, desta fase, vem as compulsões. Em compras, em drogas, em alimentação. Em tudo. Eu provei, eu quero mais e nada me satisfaz no adulto. E aí vem as pulsões. Exatamente, né? E pode ser também que aquele que mamou de menos, ele preencha o vazio com a falta. Olha que interessante que é isso. Muito interessante. Eu estou diante de uma mesa e tem tudo, e eu quero o que não tem. Eu estou triste e eu preciso de um abraço, e eu me esquivo deste abraço. O que você tem? Nada. Tá tudo bem. Quem não? Quem nunca? Né? Quem nunca? Então, tem essas duas formas desse traço de caráter funcionar. E ambos aqui, porque é o mesmo traço, é só formas diferentes, né, de funcionamento, ambos tem essa questão do abandono, medo do abandono. E aí reagem de várias formas, né? Eu acabei não falando, mas o primeiro, ele reage ficando no seu mundo.
interagindo o menos possível e até sendo ácido. É quem mais precisa de um abraço, mas é quem não quer. Aqui, o mecanismo de defesa é grudar nas pessoas. Buscar aprovação. E um corpinho fofinho, geralmente um corpinho fofinho, é gostoso de abraçar. Sim. A gente se perde. Eu tenho umas amigas assim que eu me perco no abraço, aquele abraço fofinho. Sim. Então, corpo e mente formados ao mesmo tempo, e este corpo, de acordo com o que estava acontecendo na mente, essa teoria de Wilhelm Reich, né, um psicanalista, isso acontecia no corpo e mente. Então, ok, para eu não ser abandonado, eu preciso de um corpo fofinho, eu preciso ser muito comunicativa, sabe? Então, são pessoas que falam bastante. E geralmente se anulam bastante. Se anulam bastante. Se nós falarmos, aprofundarmos, vamos ver que muitas vezes o mecanismo é o autoabandono. Sim, a pessoa se abandona a si mesma. Exatamente. Ainda em relacionamentos, alguém que pode permanecer num relacionamento abusivo para não ser abandonada. Sim. São aquelas mulheres que às vezes engordam, e tem relação com alguns traços aqui que a gente vai falar, elas engordam, e o marido olha e fala, você engordou, hein? E ela permanece, ela não faz nada. E quanto mais ela ouve aquilo, e talvez ela se sinta humilhada também, porque nós temos a combinação dos traços, mais ela vai engolir aquelas emoções e mais vai engordar. Porque ela vai se alimentar mais. Exatamente. Ela vai descontar na alimentação. Vai descontar. Esse abandono. Uhum. Ou nas compras e todas as outras coisas, né? Que nós temos o oral, que é fofinho, e o oral, que é magro, mas sempre arredondado, né? A pessoa, ela tem partes assim. Sim. Né? O terceiro traço é quando a criança interage com o meio, né? O traço é o traço psico, e ele, não vou falar o nome todo dele, porque não tem relação com o transtorno, né? Então, vamos ficar em psico. Ele é assim, é o líder dentro de nós. É o líder, é o estrategista, mas ele tem o medo da manipulação. Então, são pessoas desconfiadas, né? É um mecanismo de defesa. Eu sou racional e sou desconfiado. Como que formou isso? A criancinha, ela está lá brincando, fazendo suas coisinhas, 1 ano e meio, aquela fase, coisa mais linda, e, de repente, ela foi lá, montou o brinquedo, né? Vamos pensar naqueles brinquedos que a gente encaixa as pecinhas, e aí a mãe ou o pai, alguém, ai, que coisa mais linda, já aprendeu isso, ou aprendeu a falar algumas palavras, né? E aí todo mundo adulando. Aí chega a visita, a mãe e o pai querem que a criança reproduza aquele comportamento, mas ela não quer. Só que ela percebe que há um distanciamento do pai e da mãe ali quando ela não faz o que eles querem. Olha só. Aí no outro dia, a mãe está lá cozinhando, trabalhando, fazendo alguma coisa, e a criança vai lá pedindo colo, querendo alguma coisa, e a mãe fala, só um pouquinho, fica aí brincando com seus brinquedinhos. E ela lembra que quando ela encaixou aquelas pecinhas... Foi aquela festa. Foi aquela festa. E aí a mãe larga tudo e abraça e beija. Esta criança introjeta a sensação que, opa, eu posso fazer trocas. Quando eu dou aquilo que querem, eu tenho o que eu quero. Eu tenho ali o sorvete, o doce, o brinquedo, o abraço, o colo, quando eu faço o que os outros querem. Olha só. Entende de onde vem o medo da manipulação? De certa forma, houve uma manipulação. Uma manipulação para ela fazer aquilo. É tudo inocente, tanto a atitude dos pais, dos cuidadores, quanto a criança. Mas ela percebe. Sim, e ela introjeta, né? Que ela é amada quando ela está fazendo alguma coisa para os outros. Sim. E ela, em trocas, ela vai preferir sair perdendo. Vou colocar entre aspas esse perdendo, porque perdendo para o outro. Para ela está ganhando. Certo. Para ela está tudo certo, sabe? Do que ela ficar devendo algo para alguém.
Ela não gosta de ficar devendo e ela tem medo de ser manipulada. É uma pessoa que, por exemplo, para ir para terapia é muito difícil se ela tiver muito desse traço, porque ela vai pensar o que irão fazer, o que este terapeuta irá fazer com esta informação que eu dei, como isso pode voltar contra mim. Olha a manipulação, o medo da manipulação. Sim. E então, quando elas têm esse medo, é inconsciente, mas se elas estiverem numa fase difícil da vida, é muito possível que se tornem manipuladoras. Olha conscientemente. Só. Conscientemente. É. Meu Deus. Que coisa interessantíssimo, né? Tudo isso, essa explicação. Sim. Vamos para o 4º traço. Sim. É o medo da humilhação. Cris, voltando, no 3º traço, qual que é o bonequinho que representa? Esse aqui. Ó, mãozinha, esse é do 3º. Mãozinha na cintura, eu quero o controle. Olha, que interessante. Para quem assistiu o filme Divertidamente, era alegria. E o que a alegria fazia? Malabarismos para que a Riley, a menina, ficasse bem. Sim. Né? Então, tem um lado muito positivo. É o líder dentro de nós. Ela liderava. Sim. Mas se não estiver bem, aí pode ser manipulador. Olha, para não ser manipulado. Interessante, né? O 4º traço é o medo da humilhação. Isto. Que ele ocorre geralmente na fase do desfraude, né, Cris? Exatamente. É isso. Na fase do desfraude tem alguma situação ali, pense. Às vezes a criança nessa fase, a mãe vai lá, tira a fralda e acha que a criança está pronta, sim, mas ela ainda não tem o controle dos esfínteres, né? Uhum. E com isso pode ser que aconteça de fazer número 1, número 2 em algum lugar que não no piniquinho, né? A mãe compra aquele piniquinho lindo e a criança não quer, faz no tapete algum lugar e um dia esta mãe ou este cuidador não está bem. E grande, né, o adulto com a criancinha vai lá e fala, olha o que você fez, não nesse tom, tá bravo, né? Olha o que você fez, eu já falei para fazer no piniquinho e tal. E o que acontece? Essa criança introjeta, assim, ó, eu não tenho controle, eu não sei por que estão brigando comigo, eu não sei quando que eu vou fazer xixi ou cocô. Ela ainda não tem esse controle. Então, depois é um problema, porque quando começa aí a ponte entre o emocional e o racional, esta pessoa ela se fecha muito desde criança. Ela tem medo de ser humilhada, de passar vergonha. Por quê? Porque ela internaliza que o que sai dela não é bom. E geralmente aquela pessoa que tem medo de falhar, de frustrar os outros. Isso. As expectativas dos outros geralmente diz mais sim do que não, quando tinha vontade de dizer não. Exatamente. Diz sim. Uhum. O funcionário padrão, que pode ficar em uma empresa há 30 anos, que tem conhecimento, mas acaba que permanece no mesmo lugar. É um lugar desconfortável, mas que é uma zona de segurança. Para ele é muito importante a segurança. E eu vejo que é uma coisa assim que muitas vezes acontece, ele frustra a espontaneidade. A pessoa muitas vezes tem algo para fazer, mas ela não faz, não gera um projeto. Tantas coisas que ela poderia fazer, aquilo reprime dentro dela por conta daquela repreensão que ela recebeu lá. Mas graças a Deus tudo isso tem cura, né, Cris? Graças a Exatamente, é bem desse jeito, porque ele não quer frustrar a expectativa que acredita que os outros têm a seu respeito. Então, são pessoas solidificadoras, são aquelas que fazem mesmo. Sim. Não são aquelas assim que têm, por exemplo, como o primeiro que tem ideias, mas às vezes não tem a força de ação. Este tem, ele é mais lento, conciso, né? Mas, devido a este medo, o medo da humilhação muitas vezes não se expressa. É uma pessoa que pondera muito. Que pondera, mas nessa ponderação, às vezes, perde oportunidades. Perde, exatamente né? isso. Porque introjetou isso. O que sai de mim não é bom. As minhas palavras, as minhas opiniões, o que eu vou criar, né? E agora o último. O último, que é o 5º traço, que é o medo da traição, exclusão e troca. Isso. Exclusão que se desdobra
em traição e troca, faces da mesma moeda, né? Que é este aqui, olha só, representado pela nojinho, né? A nojinha, aquela coisa de beijinho no ombro, nem tô ligando. Então, como que funciona isso? Como que foi formado este traço? Foi formado lá por volta dos 3, 4 anos no triângulo edípico, né? Então, vamos explicar assim. Havia um triângulo, papai, mamãe e a criança, e de forma simples, a criança se sentiu a ponta mais fraca. E com isso ela não pode perder, porque ela acredita que ela perdeu nesse relacionamento. Tem muitos desdobramentos aqui, mas de uma forma simples é isso, né? Então, ela introjeta, internaliza que ela foi excluída e que ela foi ali trocada, né? A menina, essa ligação com o seu pai e o menino com a sua mãe. Então, é aquele caso assim, daquele pai que fala, ai, a minha querida, minha princesa e tal, mas ele tem a vida no trabalho, com a esposa, e a menininha fica sem entender, porque ela desenvolve ali um amor pelo pai, um desejo pelo pai, né? Não um desejo aí com conotação sexual como conhecemos, né? Mas isso tem a ver com as fases psicossexuais, sim, né? Então, teve esse desejo não correspondido aí. Então, introjetou, fui excluída, fui trocada pela minha mãe, no caso, a menina, né? E traída de certa forma. Certo. Né? Tudo isso vem da psicanálise, gente, Sim, né? sim. Então, qual que é o mecanismo? Eu preciso ser boa, nós falamos mais com mulheres, né? Sim. Então, eu preciso ser boa em tudo. A minha régua é altíssima e eu devo buscar a excelência. Eu sou extremamente perfeccionista, preciso ser, porque eu não posso mais perder. Porque se eu perder, vão me substituir. Essa perda é aquela pessoa que ela tá assim, ó, tá com 2 empregos, 2 relacionamentos, né? E a dificuldade de escolher é gigante. Porque se ela escolhe uma opção, automaticamente ela perdeu a outra que poderia ser melhor que essa escolha. E tem um medo gigante de frustrar a expectativa que deposita sobre si mesma. Diferente do traço anterior, que é a expectativa dos outros, o olhar dele está para fora e tem muita relação com o fazer, né? Ele tem medo de errar, porque o que aconteceu no desfraude? Ele estava fazendo algo e foi criticado, certo? Certo. Aqui não. Aqui a criança não entendeu, ela não fez nada de errado. Então, o problema é com ela mesma. Então, o adulto, não, é comigo. Então, eu tenho que ser a melhor. E tudo que quem tem esta dor, este medo, precisa ser escolhida. Saber que é a escolhida do marido, saber que é a escolhida para aquele trabalho, para aquele projeto. Só que tudo isso é inconsciente. E a manifestação da pessoa, a forma que ela age, é diferente de alguém que quer ser escolhida. É uma pessoa racional, quem tem muito deste traço, onde tem um nível de autocobrança gigantesco, e essa autocobrança, essa cobrança, ela aponta para o outro no mesmo nível, sem saber como o outro funciona. Se eu dou conta, você dá conta. Né? Olha que régua alta, né? A régua é altíssima, é a busca pela excelência. É aquela pessoa que faz 30, 50 vídeos. Eu já fiz. Olha só, Cris, você está contando aqui para nós, né? já está dedurando. Isso aqui não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom, até que uma hora a gente descobre, né? O lema aqui tem que ser feito. Sim, é melhor do que perfeito. Exatamente. Esses são os 5 traços, os 5 medos, né? Os maiores medos. E se a gente falar daqueles medos ali da lista, aí nós podemos abordar assim, por exemplo, o medo de falar em público. Não é igual para todo mundo. Sim, verdade. Né? Então, qual é a resposta? Ok,
em relação ao traço. Eu não gosto de falar em público porque eu não gosto de me expor. Traço esquizoide. Não gosto de me expor porque eu não gosto de gente, eu desenvolvo erupções cutâneas, eu não gosto, eu gosto de falar com as pessoas com uma distância, eu coloco óculos, né? Agora eu vou falar de alguém ali, medo de falar em público, que o medo, vamos falar dor, né? Para não falar de dois medos, assim, para não confundir a sua audiência. Então, o medo, a dor do abandono. No falar em público, o que, que é? Você abrir lá uma live, fazer algo pensando na internet e não aparecer ninguém. Então, não tem ninguém para você se conectar. Olha só. Né? O medo de falar em público para quem tem a questão da manipulação. Como que pode funcionar? Quer ter uma comunicação completamente assertiva e é racional. E, às vezes, aquele jeito de ser racional, se não tiver muito do traço oral, pode desconectar, porque é aquela pessoa que ela pode ser ríspida, rígida e não conecta. Então, para cada um diferente. Este aqui, todo quadradinho, todo tenso. O que acontece? Eu posso ser humilhado, criticado, vão rir de mim, né? E a outra ali, o traço rígido dentro de nós. Não estou bonita, suficiente, estou velha, estou isso, estou aquilo, errei tal palavra, não decorei direito o texto, como que vai ser? E isso só falando de internet. Imagina os relacionamentos interpessoais. Exatamente. Então, cada um vai reagir de uma forma de acordo com esse medo original que é mais forte para a pessoa. Sempre vai ter um ou dois, que são aqueles, só que é inconsciente. Cris, é um prazer tê-la aqui. Incrível a tua entrega, como você ama a nossa audiência. Eu digo assim que essa audiência também é a sua, né? Porque é incrível. E eu quero te agradecer muito, muito essa conversa tão profunda, essa conversa de entrega para os nossos ouvintes. E o medo pode estar entrando na porta de alguém. E eu acho que é tão importante a gente estar falando sobre isso, porque ela pode escolher a porta do amor, da liberdade e uma ferramenta que nós estamos deixando aqui para esclarecer da onde que surgiu esses medos e a cura também desse medo, que é Deus. Uma oração, uma conversa com alguém, uma visita a um psicanalista. Nós temos tantas ferramentas hoje. A Cris deixou grandes ensinamentos aqui hoje, profundos, que em poucos lugares a gente escuta para falar sobre os medos e os traços de caráter que cada um de nós tem e carrega. Eu quero agradecer, Cris, novamente a tua participação nesse programa. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, Mirtes, pela parceria de sempre. É sempre bom estar aqui, me sinto em casa, né? Você nos acolhe, é sempre maravilhoso e espero ter contribuído aí com a sua audiência. Qualquer coisa, falar comigo, né? Se alguém quiser maiores informações, pode falar comigo lá através do Instagram. Depois você vai colocar tudo direitinho, né, para o pessoal. Sim. E para você que ficou até agora, agradeço a tua presença e aproveita, compartilha esse episódio com uma amiga, curta, dê um like nesse episódio e se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo episódio.